Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para hoje é: libere a unção. Dentro do tema que é a nossa palavra profética para este ano. E quando nós pensamos em unção, alguém pode me dizer o que você entende por unção? Alguém? O que é que você entende quando você ouve a palavra unção? Cri, 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 cri. O que é para você? Não estou dizendo que você tem que dar uma descrição técnica original, não. O que é unção para você? Uma autorização. Como é que diz? Está dentro, concorda com o que é. Quem mais? Tem que ser técnica, eu acho. Assim, é como se fosse um dom espiritual. Às vezes, quando você fala com alguém, ou então uma pessoa que canta muito bem, a pessoa tem uma unção diferente. Você sente que ela é um dom. Obrigado por esse ponto. Obrigado por esse ponto, e ele tem é justamente uma das coisas que a gente confunde. Mais alguém? Missão condiz. Ungido. Alguém que liberou o coração para Jesus. Mas eu estava buscando alguma forma de fazer a gente entender, e é óbvio que a palavra ela está dentro disso que o Marco falou, um pouco do que a Mari falou, do que o Cauê falou de missão, mas a unção vai um pouco além. A unção, por exemplo, é muito comum ser confundida com habilidade, com dom, não é? Por exemplo, uma pessoa que é muito boa em fazer alguma coisa, isso não significa que ela tenha unção, ela tem uma habilidade, um dom de fazer. Mas uma pessoa que tem um dom e uma habilidade pode não ser um ungido. Não significa que ela é ungida porque ela tem, por questões naturais, ela desenvolveu, ela estudou, ela aprimorou, ela tem. Mas a unção é algo além. E às vezes Deus unge alguém que não tem aquela habilidade, como fez com Moisés. Agora você está entrando no que é unção. Unção, para nós entendermos um pouco melhor, é quando eu faço algo que é naturalmente impossível, ou que naturalmente eu jamais faria. Unção é quando alguém faz algo que naturalmente ela jamais faria. Então, essa pessoa tem uma unção, Deus deu uma graça a ela. É como ouvi alguém dizer, acho que foi num livro que eu li, inclusive, falando sobre isso, um pouco sobre isso, dizendo o que era a unção. Um pássaro voando, isso não é unção. Um elefante voando, isso é unção. Ele recebeu uma coisa além do que ele foi feito para ser, do que ele foi feito para fazer. Então precisamos entender que unção, quando eu falo liberando a unção, quando eu falo libere a unção, é para que você entenda que por causa de um propósito específico, Deus te capacitou a fazer algo. Por exemplo, quando a gente vê falar da descrição do primeiro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, quando você começa ali pelo 33, 34 de Êxodos, você vai ver a seguinte descrição, que Deus deu o seu Espírito para determinada pessoa, para fazer determinado trabalho. Ou seja, o Senhor capacitou aquela pessoa para fazer aquilo. Ele deu uma habilidade que era necessária para aquele momento específico. Por exemplo, quem instruiu Noé sobre engenharia naval? Quem instruiu Noé? Qual foi a faculdade que ele fez de engenharia naval? Era unção. Havia uma necessidade
e Deus o capacitou para aquela necessidade. Então entenda isso. Nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros versículos são as últimas palavras, né? Você sabe que depois desses textos, aqui mais adiante, Jesus vai ser assunto aos céus e os anjos vão falar: varões galileus, porque olhais para cima, né? Este Jesus, do modo como o viste subir, voltará um dia para buscar a sua igreja. Então, aqui são últimas palavras de Jesus aqui na terra. E olha o que ele nos diz. Versículo 7. Havia uma interrogação no 6 acerca de qual seria o tempo, ainda uma visão material, qual seria o tempo que o reino de Israel seria estabelecido. Eles estavam pensando naquele plano terreno. E Jesus diz: não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade. E respondeu ele: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que eu acho interessante nesse texto, para início, Jesus está falando para os discípulos que até quinta-feira foi mencionado pelo Marco, foram pessoas que curaram em nome de Jesus. Foram pessoas que anunciaram em nome de Jesus. Foram pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus. Mas agora, Jesus está dizendo para eles ficarem em Jerusalém, porque até que o Espírito Santo desça sobre eles, para que eles recebam poder para fazer aquilo que eles deveriam fazer. É muito comum quando a gente, de repente, converte, crê em Jesus e começa a nossa caminhada, a gente querer dar passos além do nosso momento, da nossa maturidade, da nossa intimidade com Deus. Não, espera, você vai ser capacitado para fazer isso. Você vai ser capacitado para fazer algo. Aquilo que Paulo falou lá aos Coríntios, no capítulo 12, se eu não me engano, versículo 7 em diante, que diz que o Espírito Santo vem sobre nós e dá a cada um de nós dons para a edificação, para um bem, para um propósito da igreja. E qual é o meu espírito este ano? Além de eu próprio ser desafiado, é desafiar os irmãos a buscar em Deus qual é o seu lugar, qual é o seu ministério, qual é o seu propósito no reino. Agora, aqui, porque Jesus disse: esperem, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. A palavra poder no grego, o Marco até se apossou dela em querendo criar uma empresa que tu tem. Qual é o nome da empresa? Dunamis. A palavra poder vem desse grego dunamis e tem vários outros significados, entre eles poder, força e habilidade. E daí há mais outro leque de significados, como poder moral, como um poder espiritual, como a habilidade natural de fazer. Mas espera aí, pastor, o senhor falou que unção é quando eu faço algo que naturalmente seria impossível. Sim, mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, lembra, a nossa natureza deixa de ser carnal, mundana, e passa a ser uma natureza espiritual.
Então, quando aplica dunamis a mim, depois de eu receber o Espírito Santo, ele vale, porque agora eu vou fazer naturalmente, eu tenho poder e habilidade natural, não do Sérgio, mas do próprio Deus, sobre a minha vida, para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele determinou para eu fazer. Portanto, quando alguém está diante de um desafio, saiba de uma coisa: não se desespere. Só diga: Senhor, e as ferramentas? Cadê o material? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Não podemos ser como, em determinado ponto, Moisés, né? Quando você lê a história de Moisés, dá uma angústia, não dá aquela conversa no deserto ali? Não dá uma angústia? Porque Deus está dizendo: mas eu te escolhi, mas eu não sei. Mas você vai, mas eu não sei falar. Aqui fica um negócio, eu fico: meu Deus do céu, ele não está vendo que é o próprio Deus que está chamando ele. E aí a gente fica naquela angústia, mas quando a gente olha para os nossos dias, a gente não sente o mesmo. Ah, mas será que é eu? Eu falo isso de mim mesmo, sabe, irmã Valéria? Às vezes eu penso: mas Deus, por que não dava para ser outra coisa? Será que eu não podia ser plantador de batata? Vou plantar tomate também, não dá certo, né? Eu estava falando esses dias com um amigo, num desespero, sabe, numa situação triste, e eu dizia a ele: cara, eu sei o que você está sentindo, mas há pessoas que foram marcadas. Eu não sei te explicar a fundo o que significa isso, mas há pessoas que foram marcadas para uma coisa. Por exemplo, Jonas a caminho de Nínive. Sabe, Deus não desistiu de Jonas. Ele não aceitou. Deus podia usar outra pessoa para falar para Nínive? Sim ou não? Podia. Sabe, mas por que ele não faz isso então? Sabe, Marco, tem pessoas que têm uma marca, e essa é a nossa história, minha, da Janete e do Aécio. Você acha que a Janete não estava feliz da vida com as vendas de joias dela? A coisa que ela mais quer na vida é ser vendedora. E a coisa que eu mais tiro ela da trilha é isso aí. Sai fora. Não vai concorrer com Mari e com Valéria. Vai visitar elas, vai orar com elas, vai tomar chá com elas. Por quê, queridos? A gente já tentou. Ela perdeu um pacote de joia com uns R$5.000 em joia. Ficou chorando uma semana. O cara abriu a mala do carro, não sei como um infeliz conseguiu fazer aquilo. Num lugar cheio de gente. Levou tudo que ela tinha. Passou fome desde lá. Andou nua. Dormiu na rua. Deus cuida. Eu não sei te explicar algumas coisas, mas Deus cuida. E quando você tem um chamado, Deus tem um propósito para nós como igreja. E nós precisamos entender que os dias que nós estamos vivendo não são dias de boas novas, mas há uma boa nova, a boa nova de salvação. O Senhor nos ungiu para isso. O Senhor nos ungiu para levar essa mensagem. Sabe, quantas pessoas que estão traumatizadas, afetadas, né, doentes por causa das situações em sua volta, de doenças, disso e aquilo. Agora tem uma tal de bactéria, já ouviu, né, que é a sua área. A Ivna não fala metade do que ela sabe, porque se ela falar, nós vamos ficar em casa, fechar a porta não, a gente vai construir uma parede e ficar lá dentro. Agora tem uma tal de bactéria que diz que é pior do que o coronavírus. Notícia de hoje ou de ontem. Sabe qual é a boa nova? Pode 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. O Senhor vai te guardar. Mas o Senhor vai te guardar para a eternidade. Porque às vezes nós podemos não ver o plano macro de Deus acontecendo, porque a nossa visão é muito pequena. Mas Deus tem sempre o melhor para nós. Mesmo que te falte algo, mesmo que você adoeça, mesmo que eu torça a perna, o joelho, mesmo que eu, não dê certo uma coisa, se você for tirado, ir para a distância, mais distante. Você já experimentou ver localizações pelo Google Maps? Quando você vai bem pertinho, as imagens ficam distorcidas, não é assim? Porque talvez a nossa internet não presta, o nosso sistema é muito fraco. Mas aí você vai dando um zoom out, né? Saindo
Aí vai distanciando, aí as ruas vão ficando mais bonitinhas, as casas vai ficando mais perfeito. É assim que nós precisamos ver a nossa vida. Às vezes nós estamos tão dentro que a gente não vê o que Deus está fazendo. Mas quando você sai um pouco, você consegue ter uma visão dos praquês que algumas coisas acontecem em nossas vidas. O porquê que eu posso vender um projeto por 10 mil reais, mas agora eu tenho que fazer Uber. Quantas viagens você já fez de Uber? Umas 300 viagens. Para quantas pessoas você já falou de Jesus nessas viagens? Se você vendesse um projeto de 10 mil reais para alguém, você falaria para quantos de Jesus? Então não briga com Deus. Só vai, sabe, porque o agir de Deus é difícil de você entender. Não tem padrão. Eu acho engraçado o pessoal querer colocar Deus num padrão. Eu acho interessante, é ousado, né? Porque Deus vai fazer assim. Eu digo, mas onde é que ele viu isso? Porque a minha Bíblia não me diz isso. Uma hora ele cura um cego e ele diz, vê. Outra hora ele cura o cego e põe lama no olho do cego, para o cego ver. Qual é o padrão? Não existe, mas ele está agindo. Amém? Diga, mesmo no silêncio. Mais uma vez, diga, mesmo no silêncio. O Maestro não para de reger. Se você quiser entender o que eu disse, vá assistir uma ópera, uma orquestra. Você vai ver que algumas horas, alguns músicos têm que parar de tocar. Mas o maestro que está regendo toda a orquestra não para. Até a forma de ele olhar, ele está dando indicação, ele está movendo coisas. Sabe o que é isso, Cícero? Mesmo que eu não esteja ouvindo Deus, mesmo que eu não esteja vendo Deus, ele está agindo a nosso favor. Ele continua trabalhando. Sabe, quando a gente está dormindo, ele ainda continua trabalhando. O Senhor está me dando uma palavra tremenda nessa área. Daqui a pouco eu vou trazê-la. O som do silêncio. Tem uma música que é o som do coração, né? É um filme, né? Tremendo filme, se você puder, assista. Mas a palavra que o Senhor está me dando é o som do silêncio. O que é que eu estou escutando quando Deus não está falando nada, irmã Valéria? Sabe, a gente ora, a gente clama, a gente pede socorro, a gente não ouve nada, a gente não vê nada. E a gente, meu Deus, mas ainda aí, Ele continua falando. Mas isso é para outro momento. Deus vai completá-la em o nome do Senhor Jesus. Poder, força e habilidade. Unção gera habilidade e poder. Mas habilidade e poder não geram unção. Não pensa que porque você sabe alguma coisa, isso é um chamado de Deus. O apóstolo Paulo achava que sabia muita coisa. Mas depois de um tempo de caminhada, ele disse, tudo que eu achava que eu era e que eu tinha, eu trato agora como lixo, como trapos, para receber aquilo que vem de Deus. Eu me esvaziei de mim para que Deus enchesse o meu ser dele. E aquilo que vem de Deus para nós é a perfeição. Ah, pastor, mas a minha habilidade então não pode ser usada por Deus? É óbvio que pode. Porque a sua habilidade, debaixo da unção de Deus, ela é potencializada a um nível que você jamais imaginaria que poderia ser. Mas não pense que por ter alguém habilidade, há pessoas que têm habilidade para falar, sim ou não? Isso é unção de Deus? Eu vou te dizer que a maioria é a habilidade de falar, só. Agora eu te falo, eu não tenho habilidade de falar, mas eu falo. A Janete não gosta de falar. Ela estava a pregar aqui já faz bem um ano. Irmã Valéria queria ver a Janete pregar? Diz que sim, irmão. Está vendo, irmão? As pessoas querem. Mas quando ela dando a falar também, vai parar já. Robson também é outro. É um
medo, uma vergonha de falar. Mas quando pego o microfone aqui, isso para mim é unção. Zé Carlos é tímido, tem medo, é bruto, mas tem uma sensibilidade do Espírito Santo na vida dele, que quando começa a falar e a orar, eu já ouvi, e o Senhor te guarde mais uma vez, mas eu sei que há uma coisa do Espírito de Deus com você, que eu posso dizer é unção. Sabe qual é o seu problema às vezes? Você enterra o que Deus te deu. Você joga lixo em cima. E aonde vem essas coisas, Deus não pode usar. Mas eu já ouvi, alguém que já ouviu as orações do irmão José Carlos aqui, orações coerentes, vindas do Espírito de Deus mesmo. Isso para mim é unção. É quando você faz uma coisa. Por quê? Porque é caladão, do jeito que ele está ali. Braço cruzado, fica na dele. Não quer mexer, não fala, não mexe com ninguém. Mas quando Deus toma, é diferente. Amém? É diferente. A unção, eu quero te explicar, um certo poeta entrou numa congregação e começou a declamar o Salmo 23. Ele usou toda a habilidade de oratória dele. É, viu que eu mesmo sou um desses. Eu leio, às vezes a vírgula fica para trás, o ponto já não sei onde está, né? Ponto e vírgula, então, para que põe esse negócio aí? Acento, misericórdia. Mas um poeta, alguém que é das letras, ele tem toda a habilidade, ele sabe as pausas, o momento de entonar, o momento de falar mais brando. Então, ele leu o Salmo 23, ele declamou o Salmo 23 de uma forma impecável. E quando ele terminou, houve aquele aplauso, né, aqueles assovios e tal. E aí, ele saindo daquela reunião muito cheio de si, né, desdenhou do porteiro da igreja e disse: você devia se educar, porque aí você deixaria de estar na porta e poderia fazer algo como eu fiz ali na frente. E o porteiro disse: não, mas eu também sei o Salmo 23. E ele sabe? Sei, então eu quero ver você declamar. Numa outra reunião, ele chegou, o pastor, chama lá o porteiro para ele declamar o Salmo 23 aqui. Queria fazer o irmão passar vergonha. E o irmão começou a declamar o Salmo 23. E à medida que ele ia declamando o Salmo 23, pessoas começavam a ajoelhar-se e a chorar, outros a rir, outros a exaltar o nome do Senhor. E aquele poeta ficou abismado com aquilo. Como que ele fez isso? O que é que ele fez de diferente? Ele nem usou as entonações corretas e começou a questionar entre si. E ele então dá uma cotovelada no pastor da igreja e diz: mas semana passada eu fiz o mesmo salmo e não teve nada disso, as pessoas aplaudirem, por que elas estão assim agora aí? E o pastor disse para ele: porque você conhece o salmo do pastor, mas o porteiro conhece o pastor do salmo. É diferente, a sua intimidade é diferente. Há pessoas que têm habilidade, mas elas estão ali presas à letra, presas ao que elas sabem, acham que elas são suficientes. Mas as pessoas que poder, força e habilidade, fiquem em Jerusalém. Atos capítulo 2, quando nós continuamos o texto, nós sabemos que a descida do Espírito Santo acontece ali num dia de Pentecostes, alguns dias depois da ascensão de Jesus. E o Espírito vem sobre o povo. E ele diz que nós receberíamos poder, não é isso? Receberíamos o poder de Deus. Um homem como Pedro,
que era tímido, que não sabia muito usar as palavras, que era mais hábil com a sua espada do que com a sua língua, embora ele fosse bocudo, né, como a gente diria. Falava, era muito afoito, falava muito, não por causa da boca, mas por causa do ímpeto dele, da habilidade de ser sanguíneo, de ser uma pessoa, né, mais explosivo. Ele não era habilidoso com palavras. Ele era tímido. Quando você vê ele ali naquelas sessões, enquanto Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio, já para ser entregue, as pessoas faziam perguntas a ele, ele se escondia. Característica do eu de Pedro. Mas agora Pedro recebeu o Espírito de Deus. E olha o que ele vai fazer. Versículo 14. Nisso, Pedro deu um passo à frente. Diga comigo, deu um passo à frente. Sabe, você já viu aqueles desenhos animados? Eu não quero entrar no texto a texto da história hoje. Eu quero te falar sobre ela. Mas algumas coisas que as pessoas fazem marcam, queridos. Sabe quando está na tropa, no serviço militar, que pede um voluntário para uma coisa? Está todo mundo enfileirado. Quem se voluntaria a fazer tal coisa, dê um passo à frente. E a turma está combinada, e todo mundo dá um passo atrás, e deixa só um na frente. Aqui aí o cara pensa, foi forçado. Não, aí não. Sabe quando a pessoa diz, precisa de um voluntário, aí as pessoas, olha irmão, vá lá você. Não, mas ele não falou que é voluntário. A pessoa tem que voluntário é alguém que se dispõe a fazer. Nós precisamos. A igreja, queridos, a base da igreja é trabalho voluntário. Eu não posso, de maneira nenhuma, obrigar qualquer dos irmãos a fazer alguma coisa aqui. Jamais, não posso. Tudo que se faz aqui é voluntário. Se não for assim, é perda de tempo. Eu vou agradecer as irmãs que já ontem deixaram umas flores aqui. Eu gosto de flores, viu? Plantinha. Ficou bonito, não ficou aqui? Eu preciso de alguém para cuidar, Ivete. Vou te dar uma chave da igreja. Você é minha vizinha. Porque a irmã Didi já me deu planta e eu deixei morrer. Eu já comprei planta e deixei morrer, mas eu gosto das plantas aqui. Então, põe na iluminação aí. É maravilhoso isso, né? Mas se não for voluntário, queridos, não tem o mesmo prazer, não tem a mesma alegria. Eu fiquei tão feliz de ver que estava aí. Mas parece que se eu pedir, eu sei que vão fazer. Mas aí já não é voluntário. Pedro deu um passo à frente. Amém? Entenda uma coisa. Quando eu recebo uma unção de Deus e eu vejo uma necessidade, a minha atitude sempre será a de dar um passo à frente. Às vezes, irmã Valéria, mesmo sem nem entender o que é, a gente dá o passo à frente. Depois, quando a gente entende, eita, agora eu estou enrolado, eu não sei o que é, não sei como fazer, mas o passo já foi dado. Eu tenho um lema, na minha caminhada ministerial eu tenho um lema: eu vou ser criticado por estar fazendo alguma coisa, mas eu não vou aceitar ser criticado por não estar fazendo alguma coisa. Eu prefiro, irmã, eu dou graças a Deus, alguém chegar para mim e dizer: Sérgio, está errado o que você está fazendo. Eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque quem não comete erros é aquele que não faz nada. E não fazer nada já é
o maior de todos os erros. Letícia, você nunca vai ver alguém criticar alguém que não faz nada. Só que ela também não... E o pior de tudo é que os que não fazem nada são os que mais criticam. Infelizmente. Só que não fazer nada já é o pior. Sabe, alguém que recebeu a unção, ele não consegue ficar quieto. Ele vai querer fazer alguma coisa. Ah, mas não está certo. Então, como é que faz o certo? Me diz aí, me mostra. Porque a vontade da pessoa é querer fazer algo. Pedro, querido, está agora diante de uma multidão de pessoas assombradas, abismadas, sem compreender o que está acontecendo. Alguém precisa explicar. E aqui no texto diz que Pedro e os 11 apóstolos, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus já disse que ninguém constrói uma cidade no topo da montanha para escondê-la. Ninguém acende uma lâmpada e coloca num lugar onde o brilho dela não pode ser visto. Assim são os discípulos de Jesus. E discípulo de Jesus não é agente secreto. Diga comigo, discípulo de Jesus não é agente secreto. Jesus não nos estabeleceu para vivermos secretamente. Não confunda o teu tempo de oração no secreto com a tua vida na sociedade em secreto. Não existe essa. A tua vida é Cristo espelhado na sociedade onde você vive. Ele não quer ser ofuscado, ele não quer estar escondido, ele quer estar sendo visível. Para isso ele nos chamou. Amém? Então os discípulos, eles não estão se escondendo, eles vão falar em alta voz para aquela multidão. E eles vão proclamar o evangelho de Jesus. E sabe de uma coisa? Naquele dia, segundo o versículo 41 do mesmo capítulo 2, diz que cerca de 3.000 almas entregaram a vida a Jesus. Você já parou para pensar? Óbvio, havia uma multidão muito maior do que 3.000 almas, porque era justamente um período de muito comércio. Sabe quando você vai na cidade interior, que é uma cidade pacata, calma, mas tem um dia da semana que eles chamam a feira, que a cidade vira um alvoroço, e todo mundo da circunvizinhança vem para ali, né? Lá em Mundaú, qual é o dia, Cício, da feira? Domingo. Domingo ninguém consegue andar na rua. Carro tem uma rota diferente, porque as ruas são fechadas. Para o povo andar, o povo comprar e negociar. Era assim, era esse dia que estava acontecendo. Era o dia dos primeiros 50 dias de colheita. Havia muita negociação, muita compra e troca. E havia a festa do Pentecoste, que o povo de Israel era levado a estar no templo para celebrar o Senhor. Então havia muita gente. E no meio daquela multidão, um homem que tinha recebido o Espírito Santo se levanta e prega. Ali, a unção de Deus foi liberada sobre aquele povo. Aquele que não havia nele habilidade, sabe, um simples pescador, levanta e começa a falar de uma forma tão forte, tão cheia de Deus, que ninguém pôde resistir. Só podiam ou entregar a vida a Jesus, ou rejeitar de vez. Haviam os que rejeitaram? Sim. Porque também isso faz parte do nosso liberar a unção. Às vezes, sabe por que a gente não libera? Porque a gente espera que tudo tenha um resultado conforme nós pensamos, conforme nós achamos. Mas de nós
Só foi pedido um resultado: liberar a unção, anunciar, pregar, falar de Jesus. O resultado disso não é nossa responsabilidade. Quem já ouviu isso alguma vez? Quem já ouviu que você não é responsável de converter ninguém? Quem já ouviu? Todos nós já ouvimos. Mas nós não temos isso por verdade. Nós achamos que quando nós falamos de Jesus para alguém, é necessário que essa pessoa converta. Não, a conversão não é obrigação nossa. O nosso dever é anunciar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Força e poder. No mesmo capítulo, no mesmo livro, Atos, capítulo 3, aí do versículo 1 até o 10, nós encontramos agora Pedro e João indo para a oração da tarde. Falando da oração da tarde, está aqui eles indo orar. Eu sei, queridos, que para muitas mulheres é difícil estar aqui às 3 horas. Mas mesmo que você não esteja aqui, tire um tempo de oração, mesmo na sua casa. Junte em oração com as irmãs que estão aqui. Amém? Porque isso fortalece. Eu sei, a Ive mesmo, irmão, já nos compartilhou. Por ela estaria aqui. Mas tem trabalho, tem uma série de coisas. Está muito cheia de... Não dá para vir, mas pode orar de onde está. Amém? Eles estavam indo orar no templo. Um homem, segundo o texto bíblico, coxo de nascença, estava sendo levado para o templo na mesma hora que Pedro e João estão chegando no templo. Então, quando eles vão entrando, o homem estava lá na porta. O homem olha para eles e diz, e pede esmolas. Me dê uma moeda, uma esmola. E o texto bíblico diz que os dois olharam bem para ele, versículo 4. Então Pedro disse, olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Às vezes não vem do jeito que a gente quer, mas Deus pode fazer sempre o melhor. Mas Pedro disse, versículo 6, não tenho prata nem ouro para você, mas o que eu vou dar, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, ande. Sabe, às vezes, as pessoas vêm falar coisas para nós, que nós não temos solução, que nós não temos respostas. Mas o que é que você tem? Esse é o desafio para nós como igreja neste ano. Há uma unção de Deus sobre os seus discípulos. Qual é o seu? Sabe, quando nós não temos que ser todos a mesma coisa, não tem que ser. E nem vamos ser. Mas há algo que Deus deu para cada um de nós, que é importante para o crescimento da igreja, que é importante para o avanço do reino de Deus, aqui nessa terra onde nós estamos. E que Jesus, queridos, nas suas últimas palavras, contava com isso. Ele está aqui em Atos falando algo, e ele está indo, então eu conto com isso, queridos, eu conto com isso. Fiquem aqui, quando vocês receberem o Espírito Santo, então o poder que é necessário para fazer o que tem que ser feito, será derramado sobre vocês, e vocês vão fazer. Então o que nós precisamos? Liberar o dom de Deus, liberar a unção de Deus que foi derramada em nossa vida. Onde, como, quando, quem? Cada um de nós precisa buscar, mas nós precisamos buscar. Alguém aqui já orou falando com o Senhor, Senhor, qual é o meu dom? Para que o Senhor me ungiu? Me mostra. Alguém já fez essa oração? Você precisa fazer essa oração insistentemente. Senhor,
qual é a unção sobre a minha vida. Como teu discípulo, e ainda tem uma unção de Deus para você para hoje, que é diferente da unção de Deus para a sua vida de amanhã, para cada ano, para cada momento. Eu creio, queridos, que de acordo com a necessidade Deus nos dá para aquele momento. Às vezes você pensa, mas agora isso vai ser desse jeito sempre. Não vai. Você já orou por enfermo e foi curado. Você já orou por enfermo e não foi curado? Há uma graça de Deus naquele momento. Você precisa estar sensível, entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. Diz a palavra aqui que aquele homem, então, há uma coisa interessante aqui. Ele disse ao coxo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo. Outra Bíblia diz, eu te ordeno, ande. Outro diz, levanta e anda. Ele fez. O coxo levantou e andou? Sim ou não? Sim. Não. O coxo não levantou e andou. Sabe, queridos, tem coisas que não é como a gente pensa. Se isso ele deu a ordem, o coxo não levantou. Você acha que Pedro ficou satisfeito? Eu orei e o Senhor não respondeu, eu não quero mais. Às vezes você vai orar, Deus quer fazer, mas às vezes falta algo mais. Falta insistência, falta perseverança. Sabe, querido, não pode desistir. Às vezes a coisa acontece de um jeito, às vezes de outra. Pedro não desistiu. Continuo dizendo, queridos, se você fizer uma coisa e não der certo, não pare de fazer. Aprenda com os seus erros. Na próxima, você muda a estratégia, mas você continua. Insista, vá em frente, porque isso é reino de Deus, isso é vida. Pessoas na vida que desistem quando cometem erros, são pessoas fadadas, queridos, a uma vida de fracasso. Mas aqueles que insistem, alcançam sucesso, alcançam vitória. Cansado de falar aqui de vários homens que, 10 mil erros, 10 mil lâmpadas queimadas, ou mais de 10 mil lâmpadas queimadas. Thomas Edison. Se ele tivesse desistido na primeira que queimou, nós não estaríamos num lugar desse, tão iluminado assim. Ou estaríamos, mas o nome já não seria o Thomas Edison. Talvez seria Sérgio Barbosa. Você não entendeu e não tomou a posse. Deus continua querendo usar pessoas como usou Thomas Edison. Mas as pessoas têm medo, têm vergonha. Tem que parar com isso. Tem que insistir naquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu. Eu preciso tomar na minha vida. E eu preciso exercitar. Não vai fazer igual eu não, querido. Fui fazer 2 dias de academia, né? Um para ver como era e o outro para dizer que não ia mais. Porque no segundo dia de academia eu vi o cabo se olhando no espelho, eu também fui me olhar no espelho. Barrigão, né? Canela fina, eu digo, isso aqui não é para mim não. Eu vou embora. Só que eu ignoro que o cara está lá bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, uma vida fazendo aquilo. Óbvio que ele desenvolveu a habilidade, né? Óbvio que ele desenvolveu. Eu quero ver ele tocar violão de olho fechado, igual eu faço aqui. Aí, e um de 12 cordas. Mas por que eu faço isso? Porque até no banheiro eu ia com violão no braço. Guga, cadê teu violão, Guga? Era meu amigo.
É isso que eu quero dizer. Desenvolver. Se você não fizer o exercício, a unção, a graça, o dom de Deus na sua vida, atrofia, querido. Se você não ministra, não fala, não canta, não ora, não lê Bíblia, não faz, vai atrofiar. Deus quer te usar. Não tenho nenhuma dúvida disso. Deus quer usar você, Clarinha. Não tenho dúvida disso. Se você não sabe como, fala com Ele. Ele quer nos usar. Ele quer te usar, Vavá. Ele quer te usar, mas temos que falar com Ele. Rodrigo, cada um de nós. Ele quer nos usar. Mas se nós não desenvolvermos, se nós não exercitarmos, sabe o que Ele faz com o homem? Quer levantar não, é? Levanta! Pegou o coxo pelas mãos, meu amigo. Diz que o coxo deu um salto, Cícero. Olha o texto como é que diz aí. Ó. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar. Eu acho que foi menos força, né? Marco, o que você diz? Ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar, e a andar, e a pular, e andar, e a glorificar o nome do Senhor. Às vezes a gente tem que apelar também. Acho que Pedro apelou aqui. Eu não te falei para levantar? Rapaz. Levanta, rapaz! É Pedro. Esse é outro. Não, bora ver aqui, põe a mão aqui no meu ombro. Não, Pedro já foi do jeito que ele é. Porque Deus quer nos usar do jeito que nós somos, querido. Sabe, não tenta fazer do jeito de alguém. Faz do teu jeito. Ser você em Cristo Jesus. Seja você. Sabe, do teu jeitinho, da tua maneira. Seja acanhado, seja estabanado. Como é que é o termo? Extrovertido é a palavra que eu queria. Se é introvertido ou extrovertido, seja você e faça a obra que o Senhor te chamou para fazer. Libere a unção de Deus que está na sua vida. Amém? Libere a unção de Deus que está sobre a sua vida. Marcos capítulo 16, queridos, é um texto que é paralelo a esse de Lucas, porque ele também é o momento de ascensão de Jesus, e Jesus está dando as suas últimas. Sim, é paralelo ao texto de Atos. Eu falo Lucas porque Lucas é o... Lembrei de Lucas por ser o escritor, né, de Atos dos Apóstolos. E Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, faz menção desse último momento também que Marcos capítulo 16 vai fazer. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Isso é tremendo. Esse texto, eu vi algo nele hoje maravilhoso. Diz assim o versículo 15: Então disse-lhes: Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. A outra versão diz criaturas, né? Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que não crerem, ou aqueles que se recusarem a crer, serão condenados. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão novas línguas. Eu achei interessante esse versículo 17. Aqueles que crerem, nessa linguagem aqui, aqueles que crerem utilizarão minha autoridade. Exatamente o João 17:18, quando Jesus diz: assim como o Senhor me enviou, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Irmã Valéria, o que Jesus está dizendo aqui é: se eu creio nele, o Espírito do Senhor veio sobre a minha vida, eu recebi a autorização dele. Eu recebi mais do que isso. Eu recebi a procuração dele para agir em nome dele. Então, quando você prega, você não prega em teu nome, você prega em nome de Jesus. Quando você ora por alguém, por alguma enfermidade, você não ora em um nome do seu próprio nome, você ora em nome de Jesus. É a autoridade dele, o poder dele de fazer, está sobre aquele que tem a procuração. A procuração sobre as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma história que ocorreu próximo a nós. O pastor Celso tinha viajado, se eu não me engano, para a África ou a Índia, e tinha deixado uma procuração a um dos filhos, o pastor Tiago, para vender um terreno dele. Quando chega no cartório para assinar o documento de venda, que o pastor Tiago apresenta, a mulher pediu o documento, ele meio na correria pegou, em vez de dar procuração, ele deu o documento dele. E na hora que ele deu o documento dele, o tabelião disse: mas você não pode assinar, porque você não é o Celso Antônio Ferreira do Prado. Aí o Tiago levou um choque e lembrou da procuração, e puxou a procuração e colocou em cima da mesa do tabelião e o tabelião disse: agora você pode assinar, você está autorizado pela procuração do seu pai. Cícero, quando você orar, talvez o inferno vai querer se levantar e dizer: você não tem autoridade. Mas você tem, porque você tem a autorização do Senhor Jesus de agir em nome dele e fazer aquilo que ele te ordenou a fazer. Ele não te mandou ir fazer algo na tua própria força, na tua própria habilidade, no teu próprio poder. Ele mandou você fazer na força, na autoridade, no poder dele, na habilidade dele. E ele te deu a procuração para isso. Aqueles que creem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Isso literal, viu? Idiomas. O línguas aqui, como os pentecostais vão defender que é línguas estranhas, língua dos anjos, mas não é. É falar outro idioma mesmo, de outro povo que você talvez nunca viu, por causa da habilidade do Espírito Santo, você pode falar. Poderão pegar em serpentes com toda a segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Esses dias a Mari perguntou a mim: pastor, doença e enfermidade, qual é a diferença? Você já sabe a resposta, Mari? Doença é algo físico, enfermidade é algo de alma, espiritual. Você já tentou talvez orar por alguém que esteja com uma enfermidade e ela não ficou curada, ela não foi liberta, porque o problema é mais profundo, é alma, é mente. Ela precisa romper com coisa. Doença, a pessoa ela não quer. Às vezes a enfermidade, a pessoa até já se acostumou com ela. Ela quer, ela acha legal essa situação. Não estou dizendo que alguém realmente, em sã consciência, diga que estar doente é legal. Mas eu estou dizendo que há pessoas que se acostumam de tal maneira a viver com uma enfermidade, que mesmo que você ore por ela, que você coloque as mãos, se você não fizer um processo de libertação na vida dela, ela não vai ser curada. Então aí você não pode orar só para que ela seja curada da enfermidade. Você tem que orar para que ela seja liberta de demônios, de espíritos opressores que estão sobre a vida dela. Amém? A pequena e sensível diferença. E então,
como discípulos de Jesus, nós fomos chamados a isso, a liberar a unção de Deus que está sobre a nossa vida, a anunciar, a proclamar o Evangelho do Senhor a toda criatura, a todas as pessoas. Mari, quem crê não tem responsabilidade. Olha a distinção. Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Não tem distinção. Agora a salvação, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles já têm limite. Aqueles já não é total. Mas a minha responsabilidade é sobre o total. Batismo de... Tem que ter. Exatamente. Por isso nós não cremos nisso. Criança nós apresentamos ao Senhor. Quando elas estiverem na idade dos meninos que disseram, eu quero ser batizado, que eu entendo que eu preciso de Jesus, aí sim. Não faz, eu não creio que façam um mal, mas não faz o bem que dizem fazer, porque não tem consciência. Amém? Amém mesmo? Diga comigo, libere a unção. Diga para alguém do seu lado agora. Diga, libere a unção. Diga para a pessoa do seu lado, libere a unção. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Seja, queridos, anunciar, seja testemunhar, seja orar por alguém, seja trabalhar com uma situação difícil, aconselhar. Deus deu uma unção sobre a sua vida e Ele quer te usar para fazer isso, em o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus.